Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Anápolis Rastreadores. Bruno. Estamos ao vivo. Hoje de Minas Gerais. Semana passada a gente estava lá da UCOM em São Paulo. E hoje diretamente aqui de Minas. Boa noite, Kleber. Guilherme. Gente, nós vamos fazer a live de hoje com o Jean, ele é especialista em gestão de empresas de rastreamento. Boa noite, uma das franquias da Rastrec, que está sempre com a gente acompanhando. Na semana que vem a gente vai falar sobre o papel da pronta resposta na recuperação de veículos no caso de roubo e furto. Depois a gente vai fazer um ao vivo diretamente de São Paulo, falando sobre soluções inovadoras para empresas de rastreamento, no dia 14 de setembro. Depois a gente vai ter uma outra super live também no formato de podcast com o pessoal da Newtech, da Agime, diretamente de São Paulo, no dia 28, que eu estarei também em São Paulo nessa semana. Ou vai ser no dia 28 ou no dia 29, a gente está decidindo, mas tá bem legal os conteúdos e a gente está caminhando para esse formato de podcast. Boa noite, Jean. Então não perca o conteúdo, pessoal. PowerSat de Fortaleza. Oi, Jean. Oi, Renato, Tudo agora bem? sim. Agora a sua internet tá beleza e a iluminação aí também tá bem melhor. Legal. Tá perfeito agora. Jovid Sati. Acho que é assim que fala. Boa noite. Pessoal, a gente vai começar às 19 horas, tá? E a gente tá gravando, a gente vai deixar disponível aqui é, na página da academia. O tema hoje está bem interessante. A gente vai falar sobre gestão eficiente para a empresa de rastreamento. Só aguardando o pessoal entrar para a gente poder começar. Boa noite, Walter William. Boa noite, Bia. Boa noite.
Boa noite, Ítalo. Erivelton, boa noite. Boa noite, Gustavo. Felipe, boa noite. O Felipe Boulos. Grande Felipe. Boa noite, Blue e Locktech. Tá sempre com a gente nas lives. Pessoal, mais uns 2 minutinhos a gente começa. Boa noite. Pessoal que está Eliane, sempre acompanhando as lives aí, tendência de sucesso aí, né? que tá mesmo, é bom trazer o conteúdo, né, Jean, pro pessoal. E esse tema de É. gestão é um grande gargalo, né, nas empresas de rastreamento. Boa noite, Não, César. e o pessoal que à noite, né, dedica esse tempo à noite aí para fazer negócio, para aprender, tendência de sucesso, né? De ter Sim, grandes sim. retornos. Boa noite, Miguel, Felipe. Erivaldo, boa noite. Gente, então vamos lá. Boa noite, Miguel. Esse tema de gestão, eu já esperava que realmente a audiência fosse um pouco menor do que o assunto técnico, mas não é por isso que o Jean vai deixar de trazer as informações, porque é muito importante. A gente precisa realmente que as A empresas. live vai ficar gravada, Renata? Vai ficar gravada. É legal, porque depois o pessoal pode acompanhar também, né? Isso. Então, obrigada, Felipe, por ter voltado. Então, o que que acontece, gente? A gente precisa falar da gestão. Então, quando eu criei a Academia da Telemetria 1 ano atrás, eu pensei muito nesse gargalo de poucas empresas atuando na telemetria. Boa noite, Johnny. De poucas empresas atuando na telemetria por falta de conhecimento, de informação. Então, foi um dos motivos de ter criado a academia, para a empresa ter possibilidades de atuar além do básico, né? Ampliar o faturamento, outro tipo de serviço, para qualificar os técnicos e uma série de coisas. Então, agora, graças a Deus que a gente se encontrou, eu, mas o Jean, para fazer negócio e parceria, porque ele tem muito conhecimento. E já tem um tempo que eu procuro uma pessoa que saiba de fato falar de gestão e que entenda com foco no nosso mercado. Tanto a parte de rastreamento mais básico, quanto a parte de telemetria. Então, o Jean é nosso patrocinador, ele vai falar um pouco sobre ele, sobre a empresa, sobre a Recta Soluções. E para quem não me conhece, já me apresentando, que eu sei que tem gente nova aqui. Boa noite, Pati, o Fábio da Brastrac, Rastreadores Prime Seg, que é o Ivanildo. Então, gente, eu sou a Renata, fundadora da Academia da Telemetria. Estou há mais ou menos uns 11, 12 anos no mercado de rastreamento. Há um ano, criei esse projeto da Academia da Telemetria para qualificar empresas de rastreamento técnicos. Boa noite, Hélio, Rodrigo. Para que consigam atuar de forma eficiente no mercado, ampliar o seu, né, lucro, faturamento, enfim. Boa noite, Luiz Henrique. A gente tem o Brasil todo aqui, tá? O Luiz Henrique, por exemplo, ele é de Brasília, o Rodrigo de Fortaleza, o Hélio é de Tupã, interior de São Paulo. Tem muita gente aqui. Eu lembro muito do nome das pessoas e da empresa e da cidade, porque muitas pessoas vêm da Maxtrack, né? Que é quando eu trabalhei lá dos contatos. Então, eu tenho essa facilidade de memorizar. Então, gente, criei academia para isso. Agora a gente está com alguns patrocinadores novos, todos com muito conteúdo para poder passar para vocês.
Hoje o tema é o que não te contaram sobre gestão eficiente para empresas de rastreamento. O Jean vai falar um pouco dele, sobre a empresa, sobre de qual cidade que ele está falando, o produto que ele tem, que é muito interessante mesmo, que é o RP. E aí a gente vai fazer um bate-papo aqui. Eu tô com algumas perguntas, espero que vocês também possam mandar as perguntas. E ao longo do tempo eu vou falar para vocês aqui da agenda da academia, das próximas lives. Eu vou falar para vocês também sobre as mentorias que a gente vai ter com o Jean em outubro, que tá muito legal o conteúdo. Então, Jean, muito boa noite. Muito obrigada por estar conosco essa noite, por patrocinar a academia, essa iniciativa. Eu sei assim que você, mais do que vender o seu produto, o seu serviço, você acredita muito na qualificação, que a qualificação pode melhorar o mercado. Eu vejo que você é bem engajado com relação a isso e desde já eu já te agradeço. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos aí que estão participando da Academia da Telemetria. Não poderia deixar de participar desse projeto, né? Um projeto fantástico, trazendo conhecimento e conteúdo e profissionalizando aí o mercado de rastreamento, né? Então não podia ficar de fora. Eu agradeço muito a nossa parceria. E aí, Jean, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a Recta, quantos anos que vocês estão no mercado, de onde que surgiu essa iniciativa de criar o RP para organizar as informações de gestão das empresas de rastreamento, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você e da empresa, antes da gente entrar no conteúdo, por favor. Vamos lá então, né? A Recta está no mercado há 9 anos, né? A gente está desde 2013 desenvolvendo soluções para empresas de rastreamento. A nossa missão como empresa é otimizar os processos dos nossos clientes através de tecnologias inovadoras. Essa é a missão da empresa, né? E a gente sempre trabalha com muita ética, transparência, valorização das pessoas, foco no cliente, para trazer produtos aí de qualidade para as empresas, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu desde 2001 estou no mercado de software, né? Então a nossa empresa é especialista em desenvolvimento de software. Eu sou bacharel em ciências da computação, tenho pós-graduação em engenharia de sistemas e também tenho técnico em desenvolvimento de sistemas para empresas de desenvolvimento de sistema ERP. Então, eu comecei desenvolvendo sistema para gestão para clubes, depois caí em folha de pagamento, desenvolvendo sistema de folha de pagamento, desenvolvendo tecnologias depois para desenvolvedores, então desenvolvi ferramentas para desenvolvedores, como gerador de relatórios e gerador de formulários, né? Então, na época que eu trabalhei na Senior. Depois voltei para a gestão, desenvolvendo sistema para revenda de automóveis, Legal. ERP também. E a iniciativa do ERP, ela nasceu em 2018. Então, a empresa nasceu em 2013, nós começamos fazendo plataforma. Em 2018, os nossos clientes passaram a ter necessidade de ter um sistema ERP. Tinha uma plataforma, gostavam do nosso sistema, da maneira como a gente trabalhava, e aí nasceu a necessidade de um ERP. Então começou com ordem de serviço e depois contrato, financeiro, controle de estoque, e hoje é um monstrinho, né? Tem tudo, assim, atende tudo para todas as áreas da empresa de rastreamento. Muito legal mesmo. Você tem bastante experiência. E aí, Jean, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você acha que a gente precisa para ter uma gestão eficiente dentro da empresa de rastreamento? Bem sabemos que muitas empresas elas começam sem planejamento e a tendência é que ela não consiga ter uma sobrevida muito grande, porque se ela cresce muito rápido, às vezes até em faturamento, cresce desorganizada. E aí, com o tempo, não consegue ter acesso a essas informações de forma rápida e efetiva. E a gente sabe que a informação é tudo, né? Essa informação ali transformada
de boa assim para a empresa, ela bem utilizada, você consegue ter o crescimento, diminuir a inadimplência e uma série de coisas. Então, para você, o que é uma gestão eficiente? É importante que a empresa já comece ali, através até do seu plano de negócios, no planejamento, já pensar nessa gestão eficiente? Eu acho que a resposta da tua pergunta, tu já respondeu numa palavra muito importante ali na contextualização que tu já fez, organização, né? Então, uma empresa, um dos fatores mais importantes é a organização, é o monitoramento das metas. E para você ter metas, você precisa ter um planejamento estratégico, né? Desenvolvimento de um bom plano de negócio, conhecer bem o produto que você vai vender, os diferenciais do teu produto e a organização. A organização é um método, o processo bem definido, né? É governança. Eu acho que esse é a palavra-chave assim, para quem monta um negócio, ter um bom planejamento, uma boa gestão estratégica, né? Um bom plano de negócios e uma boa organização, né? Para atingir as metas, né? Ter um objetivo, um foco no objetivo e uma organização para chegar nessa meta. Né? Para essa organização, boas ferramentas com certeza são importantes. Agora eu vou começar a vender meu peixe, né? Sim, claro. Boas ferramentas, né? E aí, então, isso começa em tudo, assim, uma boa estratégia de vendas, uma boa organização, uma metodologia de vendas bem definida, é, ter processo bem definido, né? E aí a gente vem falar de governança, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre governança daqui a pouco, eu acho. Sim, sim. Que vai E surgir aí, essa Jean, dúvida. e aí eu queria até fazer essa pergunta para você. Porque às vezes, quando você fala de meta, as pessoas pensam muito na meta de vendas, né? Que é óbvio que é a meta principal. Né? Eu tenho que vender, sei lá, 10 contratos por dia, eu tenho que fechar 10 clientes por dia. Mas o pessoal tem que entender que essa meta, a gente consegue alcançar essa meta se a gente tem os processos organizados. Aí uma pergunta para você, quais são os setores da empresa que fazem parte da gestão, né? A gente sabe que tem o financeiro, você vai explicar, tem a parte do administrativo e tudo. E aí, se a gente. Eu penso que se a gente não tiver isso tudo muito bem organizado, todos os setores, enfim, a gente não vai conseguir atingir essa meta. Porque às vezes o vendedor ele está engajado para bater a meta, mas aí o processo não está definido, não está organizado. O cara que faz a implantação que vai agendar a instalação, fazer o treinamento do sistema com o cliente, não tem um processo escrito de quando que ele tem que ligar para o cliente, quando que chega a ordem de serviço para o técnico instalar, e a gente sabe que tudo isso a gente consegue organizar através do RP, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da integração dos setores, o papel do RP, o tanto que isso é importante para a gente atingir a meta de vendas, que está tudo interligado. Por que a gente tem uma meta de vendas? Né? Por que o empresário coloca lá uma meta de vendas? Lá no planejamento estratégico dele lá, quando você resolve abrir uma empresa, você começa, poxa, vou vender rastreador. Legal, vou vender rastreador. O que eu preciso para vender rastreador? Poxa, eu vou precisar montar uma estrutura. Eu vou precisar de vendedor, vou precisar de instalador, vou precisar comprar equipamento, eu vou ter que ter um sistema. Tudo isso tu começa a colocar no teu planejamento estratégico. Isso vai te gerar um investimento. Né? Esse investimento, sei lá, vamos investir 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais para montar uma empresa de rastreamento. O objetivo da meta é justamente você, poxa, se eu sou empresário, eu vou abrir uma empresa para ajudar as pessoas, mas eu quero o retorno financeiro desse meu investimento. Então eu vou investir valor numa empresa, eu vou montar, eu vou ajudar as pessoas com o produto e serviço que eu tenho para oferecer, que eu consigo ajudar as pessoas, mas eu preciso ter uma remuneração desse investimento. Poxa, eu investi 20 mil reais, eu quero o retorno desse investimento em 12 meses, 18 meses, né, com um retorno de investimento, com lucro, né? Então você faz um planejamento estratégico, você define metas, né? Metas para você conseguir ter o retorno desse investimento de volta, né? E você ter lucro, atingir teu objetivo.
E aí tu me perguntou ali, poxa, em quais áreas que entra a gestão? Todas? Todas as áreas, né? Porque você tem que gerir vendas, você tem que controlar teu estoque, você tem que controlar tuas instalações, você tem que controlar teu contas a pagar e teu receber, tem que faturar, emitir nota fiscal, emitir boleto, controlar o contas a pagar, né? Poxa, montar a planilha de custo de preço, olhar para a concorrência para ver se teu produto está adequado, está dentro do preço do mercado, se ele é competitivo, quais os diferenciais que tem. Poxa, entrou um produto novo, é reinvestimento, então você tem que ter uma organização. Né? Então, eu diria que a organização, a gestão, ela tem que estar em todas as áreas. Né? Você não pode atrasar uma instalação, você não pode deixar o teu cliente sem sinal, né? Você não pode, você tem que ter uma boa organização de chip, você tem que ter material no teu estoque para você conseguir atender as demandas do teu cliente, né? Você tem metas de vendas para bater, para você conseguir o retorno do teu investimento, para você conseguir pagar suas contas. Então, se você não tiver uma boa organização, você está fadado ao fracasso, né? Então, é muito importante uma organização em todas as áreas da empresa, né? E com governança, assim, ó, por que eu falo tanto de governança, assim? Porque, de certa forma, todo empresário que entra, que vai empreender, ele, de certa forma, ele é organizado, né? Seja através de planilha, seja através de um caderno, né? Seja na cabeça dele, mas a diferença entre você organizar por exemplo, você ter organização, eu montei um plano de negócio, está tudo na cabeça do dono da empresa. Né? Como é que você vai crescer, como é que você vai passar para a tua equipe e como é que você vai ter vida, né, fora da empresa? Porque a partir do momento que você tem todo o processo, né, você tem tudo isso organizado na tua cabeça, você não tem um planejamento, não tem uma organização sistemática da tua empresa, você vira escravo da tua empresa. Então, por isso é governança. Assim, ó, uma empresa ela é bem sucedida em governança, né? A partir do momento que ela consegue, que a empresa o sucesso está no momento que a tua empresa ela começa a andar sozinha e ela começa a dar o retorno que você espera. Né? Sim. É isso que a gente tenta, é isso que um sistema ERP integrado vai proporcionar para a tua empresa. É o crescimento. Sim. Com lucro. É o principal objetivo. Sim, é porque a gente não consegue medir, né, hoje, mensurar aquilo que a gente não vê, as informações. Então, gente, até só passando um comentário aqui do Marcos Vinícius, ele falou o seguinte: a Assistensat é a melhor plataforma do momento, melhor sistema e melhor suporte. Aí, gente, legal, ok, eles são patrocinadores da academia, inclusive. E aí, só para não ter nenhuma dúvida, o RP é um software de gestão, a Assistensat é uma plataforma de software, só para quem tem dúvida. Então, o Jean, inclusive, já está no processo de homologação de integração junto com a Assistensat para vocês utilizarem o RP integrado com o sistema. E aí, só para ficar claro, geralmente algumas empresas usam as planilhas. Nada contra as planilhas, mas quais os problemas que eu vejo? Se a empresa tem aquele funcionário que às vezes ele sai, às vezes tem regiões que tem bastante rotatividade de pessoas, principalmente nesse mercado de rastreamento, que tem poucos profissionais e qualificado muito menos ainda. Às vezes o cara sai daí, ele levou a planilha, você não sabe onde que está salvo o arquivo. Então, o ideal é que você tenha um RP, que é um sistema de gestão, contas a pagar, contas a receber, você cadastra os equipamentos que você tem, você sabe o estoque, emissão de nota fiscal, uma série de coisas, nós vamos detalhar um pouco mais, integrado com um software de monitoramento. Você tem tudo ali. Se o funcionário sair amanhã, não tem problema, tá tudo no sistema. Planilha legal mas aí você tem essa questão de perder informação, rotatividade de funcionário. Então, só para ficar claro, o que é um software de monitoramento, rastreamento, telemetria, o que é um software de gestão? Eu tenho mais algumas perguntas para o Jean que a gente vai falar mais no detalhe. O Felipe falou o seguinte: organização e sem organização cria-se sangrias. E quando se tem vários pontos sangrando e não perceber a tempo, o corpo morre. Então, o RP para administração é fundamental. Concordo, realmente. Então, gente, vou passar mais uma pergunta aqui para o Jean. Jean, você acha que uma empresa que não tem uma boa gestão,
a sobrevida dela é menor, ela pode ser que ela pode vir a falir no futuro se ela não tem uma boa gestão, não tem informação documentada. A gente não consegue mensurar porque as informações estão com várias pessoas que a pessoa pode sair amanhã. Pode acontecer várias coisas, né? A pessoa pode até morrer, por exemplo, e aí ficou a empresa e às vezes até a pessoa que é sócio e tal, e aí, isso aí acontece que você falou da informação tá na cabeça da pessoa, ou no caderno que ninguém sabe onde que tá, ou na planilha que ninguém sabe onde que tá. Infelizmente pode acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, por exemplo. Então, o que você me fala sobre É, o pessoal tá me ligando aqui. Então, falando aqui, falando disso, né, propriamente dito, você me perguntou se uma empresa que não é organizada, ela pode falir. Pode, Sim. pode. Né? Principalmente quando a empresa ela depende de pessoas específicas. Vou dar um exemplo. Uma empresa que vendia SIM card para o mercado há pouco tempo. Né? Infelizmente, o dono veio a falecer e a empresa quase quebrou. Sim. Né? Então, né, dentro do nosso mercado, a gente tem exemplo disso. Então, a empresa, quando ela depende de uma pessoa, o vendedor sai, por exemplo, o vendedor, você contrata um vendedor para vender a tua empresa, o vendedor sai e ele leva toda a planilha de prospecção que ele estava fazendo. E aí, como é que você vai dar continuidade no trabalho que você estava fazendo? Né? A pessoa do financeiro, ela sabe onde está a planilha e ela sabe como que está organizado os clientes que ela tem que cobrar e faturar todo mês. É muito comum as pessoas utilizarem planilha para controlar. Você tem lá os clientes e você tem o valor de cada veículo dentro de uma planilha. Se você perde a planilha, você perdeu a tua vida, você não sabe mais quanto que você tem que cobrar de cada cliente. Né? Então, né? A ordem de serviço um problema muito comum que eu vejo nas empresas, o controle de estoque. Né? Peguei um caso recente, há pouco tempo, de uma associação que estava com um gap de 400 instalações, quase 500 instalações para executar. Né? Eles compravam equipamento em lotes de 500 equipamentos e despachavam para os instaladores e eles não sabiam quantos equipamentos tinham cada instalador, trabalhando aí com mais de 50 instaladores em todo o Brasil. Né? Então, como é que uma empresa dessa vai administrar o custo e administrar o lucro e ter lucro? Se uma empresa se ela não sabe quanto que ela gasta, quanto que ela tem de estoque, quais os recursos que ela tem disponíveis para poder executar os serviços, né? Então, uma empresa dessa, se ela não falir, mas ela vai ter, sim, a sua lucratividade bem reduzida. Né? E o diferencial no mercado para você ganhar dinheiro é uma gestão eficiente para você ter um menor custo e né? É um triângulo. Ou você diminui a tua qualidade para você aumentar teu lucro, ou você diminui o teu custo para aumentar teu lucro, ou você diminui o teu lucro para você cobrir as outras duas pontas, né? Sim, sim, a gente sim. vê isso na administração. Sim. Tem uma pergunta, Jean. RP é o mesmo que RCM? Olha, ERP. O que é um RP? Né? Ele vem da sigla em inglês. Enterprise Resource Manager, né? Que é gerenciamento, Enterprise Resource Planning, né? Que é planejamento de recursos empresariais. Então, essa palavra RP a gente usa muito agora, né? Mas, na verdade, o primeiro sistema RP, ele foi criado há 100 anos atrás, não existia nem computador. Né? Ele foi criado por um engenheiro que trabalhava na Black Decker, eu não sei, né? Ele era um engenheiro que ele criou um método para organizar a linha de produção da empresa que ele trabalhava. Né? Então, ele criou o primeiro RP no papel. Né? E esse método foi utilizado por décadas pela Black Decker. Depois ele popularizou lá nos anos 70, anos 80, popularizou, virou software. Né? Então, ele serve para isso. Eu acredito que ele queria falar de CRM.
Sim, né? sim, agora que eu estou CRM pensando aqui é a diferença de é RP e CRM. Deve ser na e hora de pesquisar CRM. que saiu errado. CRM também vem da sigla em inglês chamada Customer Resource Manager, que é gerenciamento de clientes, né? Gerenciamento e planejamento de clientes. Então, essa é a diferença. Tá? Então, o CRM, normalmente, ele é uma parte do ERP. Né? O ERP ele começou lá na linha de produção, depois criaram uma sigla chamada MRP, MRP2, e aí expandiram para as demais áreas. Funcionou tanto na linha de produção que eles, poxa, vamos desenvolver um método parecido para as demais áreas, gestão financeira, faturamento, né? A gente precisa de um sistema para gerir bem esses recursos, né? E o CRM é uma parte do ERP, né? Ele serve para você gerenciar os teus clientes e as tuas vendas, né? As tuas prospecções de vendas. Funil de vendas, né? Prospect, toda essa parte Isso. dos clientes, né, Jean? É isso mesmo. Vamos falar de funil de vendas, né? O que é o funil de vendas que a gente está falando aqui? O funil de vendas é uma metodologia. É uma metodologia. Você trata a venda como um processo. Na verdade, a venda ela é um processo. Se você pensar no processo, na venda, quando você faz uma venda, ela é um processo. É como se fosse um namoro. Né? Como se fosse um namoro. Vamos fazer uma analogia aqui com um casamento, né? Um casamento. Você não conhece a pessoa, né? Você não conhece a pessoa e no outro dia você casa com ela. Há um processo, né? Um processo de conhecimento, um processo de conhecer as necessidades um do outro, de se completar, né, de confiança, é um círculo de confiança, até que você descobre que aquela pessoa é a pessoa que você quer passar o resto da sua vida, né? No processo de vendas é a mesma coisa, né? Ninguém compra de quem você não conhece, né? Então, a venda ela passa por um processo. Primeiro, um processo de prospecção, né, onde você se apresentou e a outra parte, ela, poxa, gostei, acho que isso aqui resolve o meu problema, eu quero conhecer mais, né? Eu quero conhecer mais a fundo. Então, passa por um processo de entendimento de necessidade, depois do entendimento de necessidade, vai para um overview de solução, por exemplo. Isso aqui eu estou dando um exemplo, né? Um overview de solução, eu quero conhecer mais, eu quero ver a tua ferramenta funcionando para ver se tudo aquilo que tu falou para mim, que é lindo e maravilhoso, funciona mesmo. Então passa por um overview de solução. Poxa, depois o cara vai te perguntar, ah, beleza, pô, isso aqui é legal pra caramba. Mas quanto custa isso tudo? Então passa por um processo de negociação e aí manda proposta, negocia, baixa um pouquinho, cede um pouquinho dali, até que a venda se concretiza. E o funil de vendas, ele organiza isso. Tá? O funil de vendas, ele te mostra exatamente isso. Quantas oportunidades eu tenho na fase de prospecção, quantas oportunidades eu tenho na fase de entendimento de necessidade, e aí começa a surgir os indicadores, né? Por exemplo, você vai fazer um planejamento de vendas, você sabe que você tem que realizar ali 50 mil de vendas no primeiro semestre, né? Quantos clientes eu tenho que abordar? Quantos clientes eu tenho que abordar para eu atingir esses 50 mil de vendas? Para eu atingir essas 50 vendas, essas 100 vendas que eu preciso para eu vender? Quantos clientes eu tenho que abordar? O funil de vendas te responde isso. A partir do momento que você começa a trabalhar com funil de vendas, você tendo informações dentro do teu sistema, o funil de vendas vai te dar exatamente quantos clientes eu tenho que abordar, que eu tenho que prospectar para eu fazer 2, 3 vendas. Então, eu preciso abordar 200 clientes para fazer 2 vendas no final do mês, porque desses 200 clientes que eu abordar, 10 vão ter interesse, desses 10 que vão ter interesse, 5 vão passar para a próxima fase, que é a de entendimento de necessidade, depois 3 clientes vai passar para a próxima fase, que é a de negociação, de overview e negociação, até concretizar a venda no final. Então, para isso que serve o funil de vendas, é uma metodologia. Legal, legal. Fazendo parte lá do CRM. Ô, Jean, tem uma Isso. pergunta aqui da Prisca. Eles são lá da Ravenna, tá muito forte no norte. Inclusive, eles estão fazendo um treinamento essa semana comigo. Daqui a pouco, às 8, a gente vai
continuar. Ela perguntou o seguinte, Rê, depois você volta naquele assunto que você mencionou sobre como a empresa, quando a empresa cresce sem organização e as informações se perdem, ficou meio confuso. Então, Jean, só para a gente fazer um overview. Comecei a empresa hoje, comecei a trabalhar, sei lá, ou com cliente de gestão de frotas ou com cliente pessoa física. Deu um boom a minha empresa, deu um boom. Mas eu tenho um equipamento, eu tenho um chip, eu tenho um software de assistência, por exemplo. Mas eu não me preocupei com a gestão. Eu não fiz um plano de negócios. Eu fui lá, abri um KINAI 80/20. Tem um amigo meu que tem 40 caminhões. Eu sei que ele vai fechar comigo. Aí eu tenho o pessoal da minha família, que é a pessoa física. Estou dando a situação real que geralmente acontece. Fui com a cara e a coragem. Fui, comecei, contratei o software, comprei lá 100 equipamentos e tudo. Comecei com a planilha e comecei lá. Não fiz a precificação, que é aquela sua planilha fantástica que você entregou para o pessoal e vai ter a mentoria. Não fiz nada. Não fiz o planejamento, não fiz o planejamento estratégico, como você falou. Mas por cargas d'água, não sei por qual motivo, se foi sorte, a empresa cresceu. Então, agora eu preciso contratar funcionário e tudo. Como que é isso? Como que vai fazer para reorganizar? Mais ou menos foi a pergunta da Prisca. Como é que você vai fazer? Desculpa, como é que você vai fazer para reorganizar? Sim, na verdade, como que eu vou fazer? Na verdade, reorganizar a bagunça. Porque porque às vezes a pessoa que está na bagunça, ela não parou para pensar que está desorganizada e que ela poderia crescer 5, 10 vezes mais se tivesse organizada. Então, vamos lá. Mais objetivo. Como é que o RP pode me ajudar nessa situação para poder organizar a minha empresa que está um caos total, está tudo na planilha, eu vou começar a contratar funcionário, nem sei como treinar esse funcionário, passar as informações, ele é do financeiro, do administrativo. Tá, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta com uma pergunta, né? Se eu perguntar para você agora, que está assistindo a live, entrou um cliente entrou uma transportadora agora para você, uma prospecção agora, e você precisa de 500 equipamentos você precisa comprar 500 equipamentos para atender essa transportadora. Quantos dias você vai precisar? Qual é o valor que você tem disponível em caixa para comprar esses equipamentos? Quantos dias você consegue receber esse equipamento e quantos dias você consegue organizar essas instalações? Quem conseguir me responder essa informação de bate e pronto está bem organizado. Quem não conseguir responder essa informação de bate e pronto ou em pouco tempo precisa melhorar, né? Precisa ter um controle de fluxo de caixa, precisa ter um controle efetivo de estoque, precisa entender qual é a quantidade mínima de equipamento que você precisa ter no estoque, precisa entender quantas pessoas, quantos recursos você precisa ter na tua empresa para você conseguir atender esse cliente. Então, você entender qual que é o teu cenário e com o teu planejamento estratégico e aonde você quer chegar. Por isso que a organização da empresa ela é importante, para você conseguir visualizar na frente o quanto que a tua empresa pode crescer, né? E o quanto que você precisa de recurso para tu conseguir atingir a tua empresa. Imagina, eu até faço uma analogia, falando um pouquinho de planejamento estratégico, né? Teve Teve uma série que passou agora há pouco tempo, chamada Casa de Papel. Acho que todo mundo assistiu essa série, né? Eu baixo um baita exemplo de empreendedorismo, o professor. Só contextualizando quem não viu a série, foi uma organização criminosa que se reuniu para assaltar o banco lá a Casa da Moeda lá da Espanha, né? Então, um baita exemplo de organização estratégica. Né? Tudo estava pensado. O professor, que era o líder da organização criminosa, ele tinha tudo pensado, todos os casos, todas as situações estavam pensadas. Né? Ele tinha um plano para cada perrengue, ou seja, ele conseguiu imaginar o máximo de cenários possíveis, né? E tinha um plano traçado para cada uma das situações. E
para quem é empresário, para quem monta uma empresa, não pode ser diferente. Né? Num cenário, por exemplo, num cenário de crise, até onde você consegue ir, num cenário de Covid, por exemplo, num cenário de pandemia, eu aposto que muita gente que está abrindo empresa agora vai pensar, poxa, se tiver uma pandemia de Covid em 2024, como é que a gente vai fazer para segurar essa crise? Né? Então, tu começa a pensar em situações para você conseguir mitigar problemas que venham a acontecer, né? Então, por isso a organização, você conhecer o teu estoque, conhecer bem a tua capacidade de vendas, conhecer bem as tuas metas de vendas, o custo, os investimentos que você fez, né? Como é que você vai fazer, conhecer bem o benefício do teu produto, criar estratégias de vendas para você conseguir vender de forma efetiva, né? Você atingir suas metas, enfim. Não sei se era esse, era... Sim, você respondeu muito bem. Aí a Prisca falou assim, ó, é sobre isso, crescer, mas se estiver organizado. Então, Prisca, no caso de vocês que tem um software próprio, pode fazer a integração com o RP da Recta, e aí tem toda essa parte estoque, contas a pagar, contas a receber, quantos rastreadores no estoque, que é muito importante, taxa de inadimplência. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta sobre inadimplência. Então, espero que tenha respondido. Qualquer coisa eu complemento daqui a pouco, que a gente entra online às 8 para terminar esse treinamento em company com vocês. A Global Rastreamento, que eu acho que é aqui de Minas, se não me engano é o José Geraldo. Acho que é cliente nosso. Cliente, ele recomenda, que ele falou. E tem uma pergunta aqui do Lucas que é importante, que é o seguinte: como a ferramenta auxilia no cumprimento das obrigações tributárias? Vamos lá. Hoje, essa parte tributária ela é mais contábil, tá? Hoje, a ferramenta, ela te permite emitir as notas fiscais, né? Essas notas fiscais vão gerar impostos, o sistema ele calcula esses impostos dentro da nota fiscal e ele vai te dar um relatório lá depois de todos os tributos que foram contabilizados na parte fiscal, tá? Então, hoje o nosso RP, ele não contempla essa parte de escrita fiscal, que é essa parte de contabilização, tá? Então, é mais voltado para o sistema da contabilidade, né? Hoje a gente não tem essa parte contábil, não. É mais a parte de gerencial. Sim, eu acho que nenhum do mercado que eu conheça, tanto para rastreamento quanto para segurança eletrônica, não tem, né? O pessoal faz isso. Não tem porque ele é um sistema, eu já trabalhei com sistema contábil, né? O sistema contábil ele é muito especialista, né? A parte tributária nossa, ela é muito complexa. Então você precisa de especialistas fazendo essa parte contábil. Então, hoje a gente não tem. Hoje a gente até poderia integrar com... Uma coisa que o RP poderia fazer seria integrar com o sistema contábil que é especialista nesse... Aliás, a gente faz muito isso, né? A gente integra muito com sistemas especialistas. Por exemplo, nós temos integração lá com a ClickSign para assinatura digital de contrato. Legal. Ele é um sistema especialista voltado para assinatura digital. Então, é um sistema que estudou essa questão jurídica da assinatura digital e eles desenvolveram um sistema que contempla a norma, né, a norma jurídica para assinatura digital. Então, é mais fácil a gente integrar com o sistema contábil do que a gente desenvolver um sistema contábil, por exemplo. Legal, tá respondido, né, Lucas? Aí, Jean, então, ok, você respondeu. Jurandir, a live vai ficar gravada assim. Eu vou aqui embaixo, mas eu volto na pergunta do Kleber, que é muito boa. Não saber quanto gasta também não vai saber quanto ganha. Organização é tudo, que o Jurandir falou. E aí tem uma pergunta aqui do Kleber, que é o seguinte. Jean, sistema de gestão tem controle de manutenção? Ele está falando da manutenção dos rastreadores. Pois muitas empresas não têm esses dados, que seja pelo motivo da má instalação, programação do equipamento errado, chip. E aí, por exemplo, o que acontece muito, Jean, o cara vai fazer uma manutenção e o pessoal da central, o pessoal da empresa nem sabe onde que está instalado o rastreador que vai precisar da manutenção. Sim, isso é uma funcionalidade que faz parte dentro do nosso ERP, por exemplo, o controle de serviços, né?
Então, a gente tem, dentro das ordens de serviços, a gente tem o serviço de manutenção e você define o motivo pelo qual você fez aquela manutenção. No final, você consegue gerar estatísticas dos possíveis problemas, né? Da maior causa dos problemas. Por exemplo, se é chip, né? Se é problema de chip, se é problema do equipamento em si, do hardware, se é problema de má instalação. Tudo isso você consegue mensurar dentro do sistema de gestão de serviços, né? Dentro do módulo de serviços do Rodar Gestão. Né? Beleza. O Felipe falou o seguinte, mais com o sistema administrativo, vai um relatório para o contador, né, de tudo que foi gerado, e isso auxilia muito a contabilidade a fazer um menor prazo a parte fiscal. Se você quiser fazer alguma complementação, Jean. Isso aí, é a integração, né? Isso a gente pode ajudar com integração, levar fazer toda as informações da parte fiscal, da parte de escrita fiscal, já para o contador poder lançar isso dentro do sistema de contabilidade, né? Legal. Os nossos técnicos fecham as ordens de serviço pelo app, que é o pessoal da Global Rastreamento aqui de Minas, né, que usa a sua solução. Jean, tem uma pergunta para você. Essa solução, inclusive, abrindo um parênteses aqui, ela é bem legal, né? Hoje tu consegue abrir a ordem de serviço dentro do sistema, do RP, você manda um link para o técnico, ele já recebe no celular dele, e aí ele consegue acessar o aplicativo por dentro do celular, tirar foto, fazer checklist, foto da instalação, informar quantos quilômetros ele rodou, qual equipamento que ele utilizou, e aí todas essas informações já caem dentro do sistema e fica armazenado lá, essa parte de fotos, essa parte é bem legal. Vale a pena conhecer. Inadimplência, que é um tema muito importante. Inclusive, pessoal, já de antemão, abrindo aqui para vocês, em outubro a gente vai ter 2 mentorias com o Jean, porque ele é muito bom em gestão, muito bom mesmo. Na primeira semana, os dias 4 e 6, a gente vai falar sobre precificação de planos de rastreamento e telemetria, né, composição de preço. Ele deu uma palestra excelente lá em São Paulo, online, né, para o pessoal que fez aquele curso comigo e com o Andrade, como implantar o serviço de telemetria na sua empresa de rastreamento. Foi online, ele disponibilizou uma planilha fantástica, ele falou muito bem, meia hora, imagina 4 horas de mentoria. Então, vai responder as dúvidas de vocês, vai detalhar ainda mais, né, Jean, o conteúdo. E a mentoria do final de outubro, que é na última semana, nós vamos falar sobre inadimplência. Como diminuir a sua taxa de inadimplência da sua empresa de rastreamento? Porque, às vezes, muitas pessoas acham que a inadimplência ela tem a ver também com a região, né? Tem a ver com a concorrência. Porque o cara não pagou aqui, que daí ele vai para outra e tal, e não faz análise SPC Serasa e a outra empresa de rastreamento pegou o cliente. Mas não é só isso. Tem uma série de itens que a gente vai falar na mentoria. E o Jean sabe com excelência. Mas a minha pergunta para o Jean é o seguinte. Jean, um RP, eu ter as informações todas lançadas no RP, ter tudo organizado, isso me ajuda a diminuir minha taxa de inadimplência? Óbvio que tem todo o processo, tá? Eu tô te perguntando assim como um resumo. É porque na mentoria você vai falar muito mais detalhado, até porque aqui na live a gente tem uma limitação, né? Que 1 hora que a gente faz de live. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da inadimplência e o que o RP pode ajudar, por favor. Tá, vamos lá. Esse assunto de inadimplência ele é bem complexo, né? Porque é todo um processo, desde a venda, é uma série de ações de mitigação de riscos que você tem que fazer desde a venda até a parte de pagamento, de cobrança, né? Então, um contrato bem feito ajuda. Uma consulta SPC Serasa antes de vender, para saber se tu pode comodatar um equipamento para o cliente, alugar um equipamento para o cliente, se ele vai te devolver, se ele é idôneo. Então, ajuda. E as informações lançadas dentro do RP, organizadas e dentro de um controle de contas a receber, ajuda e muito. Né? Você precisa saber quais os clientes que pagaram, você precisa saber quais os clientes que não pagaram, você precisa de mecanismos de resposta rápida, saber quais os clientes que
que você precisa cobrar, quais os clientes e quantos dias de atraso médio esse cliente costuma atrasar, porque às vezes é comum, o cliente paga, ele tem lá ele paga todo mês com 10 dias de atraso, de repente renegociar a data de vencimento daquele boleto. Então ter essa organização dentro do sistema te ajuda. E tem cliente que só paga se tu cobra. Né? Acontece, é comum, o cliente não é organizado, ele não tem lá uma planilha de controle de contas a pagar, ele só sabe o que ele tem para pagar quando o fornecedor cobra dele. Então o processo de cobrança... Só abrindo parênteses, hoje não significa que a pessoa é desonesta, ela é desorganizada. Isso, ela é desorganizada, ela não tem um RP. Ela não Começa tem por aí. Para poder lançar ela não tem um RP. E avisar para ela quando que ela tem que pagar. E aí, se tu não cobra, o cliente não paga. Né? Nós aqui, por exemplo, na Recta, a gente tem uma taxa de inadimplência muito baixa. A gente é um case de sucesso para inadimplência. Você já me falou. Nós, aqui na Recta. Né? Por quê? Porque a gente tem todo um processo de cobrança. O cliente não pagou, já liga para o cliente, né? Não entrou aqui. Né? Já negocia com ele, já, né? Se reduz muito, assim, você tem um processo de cobrança, então você só consegue ter um processo de cobrança eficiente se você está bem, se teu contas a receber está bem organizado, se você sabe qual é você conhece bem o teu cliente pelas informações que você armazena dentro do teu RP. Né, se o cliente é idôneo, se ele costuma pagar em dia, né, se o cliente liga, se ele costuma pagar com atraso. Né, então, poxa, o cliente atrasou, aconteceu alguma coisa, eu vou ligar para ele, de repente renegocia, junta 2 parcelas para o próximo mês, parcela ali, faz ele está 3 meses sem pagar, renegocia, então a gente tem ferramenta para renegociar essa dívida no sistema. Então tem uma série de coisas ali que a gente consegue... fazer. Tem a cobrança automática também, né? O próprio sistema já dispara aviso, né? Mas o próprio sistema já dispara aviso pelo WhatsApp e pelo e-mail para o cliente para lembrar o cliente, né? Mas nada substitui a ligação. E mesmo a ligação ainda tu consegue registrar o que tu conversou com o cliente dentro do sistema de CRM. O cliente está com uma cobrança atrasado, você liga para o teu cliente para cobrar, organiza isso dentro do sistema e a próxima pessoa lá que trabalha lá do outro lado da empresa, se ela for atender o cliente lá e ela vê que está inadimplente, ela já vai ter a informação de quando que foi conversado com o cliente, o que foi combinado, porque vai estar organizado dentro do RP. Né? Então, tu não precisa trabalhar do lado para você saber que fulano já conversou com o cliente, para saber se já está negociado, por exemplo. Sim. Fica tudo organizado dentro de um sistema integrado, né? Sim. Inclusive, pessoal, uma informação que é importante, que pelo RP você consegue também fazer emissão de boletos, né? E das notas fiscais. Então, fica tudo integrado no mesmo sistema, tem integração com os bancos, então você já... faz a emissão do boleto, concentra tudo ali. A integração com o ClickSize, que é o que o Jean falou, que é aquela ferramenta de envio de contrato online, né? Que não tem que assinar nada fisicamente, você manda, aí a pessoa faz o aceite online. Então, isso é muito prático, gente. Dá para vocês colocarem todas as informações de forma organizada. É um valor totalmente acessível, que o Jean ele passa a proposta individualizada, mas que vale super a pena para você organizar essas informações. Então, vale muito a pena mesmo. Hoje tem uma pergunta aqui do Ivanildo da Rastreadores Prime Segue. O Claudine já até respondeu, mas é só para passar a pergunta, porque às vezes a pessoa não sabe as pessoas não sabem o que é. Claudine é cliente nosso também. Sim, eu conheço ele há muito tempo. Há muito tempo que ele fala do seu RP. O sistema faz cálculo pro rata? E aí, se você puder explicar o que é, para quem não sabe, o que é pro rata? O cálculo pro rata é aquele cálculo proporcional, né? Então, o cliente comprou contigo hoje, ele usou 15 dias o rastreador. É você cobrar 15 dias, né? Sim, o sistema calcula pro rata, é automático, a partir da data de instalação. Então, você lança isso dentro do contrato, você faz a ordem de serviço, na hora que fecha a ordem de serviço, o sistema já informa lá para o módulo de contrato que é para cobrar a partir do dia tal. Na hora que você faz o fechamento, o sistema já calcula proporcional a mensalidade para o cliente. E aí é configurável, você pode fazer pro rata ou não. Tem empresa que não tem a política de pro rata, cobra a mensalidade cheia. Então depende de cada empresa. E o sistema te ajuda nisso. Legal.
A Prisca perguntou o seguinte, sobre ter um padrão de vencimento com várias datas dentro do mês, você acha que isso dificulta com relação à inadimplência? Vai ajudar o teu cliente, tá? Porque assim, ó, o teu cliente tem os vencimentos dele, então vai ter o dia que o fluxo de caixa dele tá melhor. Então, se tu conseguir flexibilizar isso, você ajuda o teu cliente, você ajuda a tua empresa a diminuir a inadimplência sim, tá? Até o Rodar Gestão, ele tem uma ferramenta bem legal lá dentro da parte de faturamento, onde você consegue faturar lotes de vencimentos diferentes. Então, por exemplo, eu quero faturar todos os clientes que venceram dia 5, todos os clientes que venceram dia 10, dia 15. Então, tu consegue faturar em períodos diferentes e lotes de mensalidades diferentes, tá? Então, o Rodar te ajuda nesse gerenciamento também. Legal. O RP funciona com... Eu entendi que ela perguntou o seguinte, se o RP funciona avulso ou só com integração, com o sistema de rastreamento. Entendi. É porque tem muitos sistemas de rastreamento no mercado que só funciona com a plataforma junto, né? Não, o Rodar Gestão, ele é um sistema totalmente à parte da nossa plataforma, tá? Então, por exemplo, se você está feliz lá com a Assistensat, por exemplo, cliente da Assistensat, você não quer trocar de plataforma, aquela solução te atende, você consegue contratar o RP e integrar com a Assistensat, tá? Você não precisa migrar para o Rodar para você conseguir usar o RP. Inclusive, o Rodar, ele vai funcionar ele consegue integrar com várias plataformas. É o caso lá da Aliança, que é um cliente nosso lá do Rio Grande do Sul, ele tem duas plataformas. Então, ele tem os equipamentos configurados na Multiportal, por exemplo, e na RS Fleet, que são as duas plataformas que ele utiliza lá. O sistema, ele consegue integrar com as duas. Então, na hora que fecha a ordem de serviço, ele integra com uma ou com outra, de acordo com a configuração do equipamento. Legal. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, a gente já está caminhando para o final da live. Ô, Fábio, eu não entendi sua pergunta. O RP multi-empresas, ele vai funcionar para qualquer empresa que tiver o software próprio ou que tiver o software de terceiros, mas eu não entendi sua pergunta, não. Se você puder reescrever. Eu acho que ele quis dizer, eu acho que ele tem dois CNPJ e ele quer controlar dois CNPJ dentro do mesmo sistema. O Rodar é multi-empresa sim, tá? Tu consegue gerenciar essas duas empresas, tá? Vai ter que ter duas contas separadas. Tá. O Lucas perguntou o seguinte, eu tenho uma empresa de ferramentas e bloqueadores, né? A ideia de Trautrac, inclusive nosso patrocinador. Um cara que é fornecedor, ele consegue usar isso no RP, cadastrar o que ele vende de multímetro, de fita isolante, tudo no RP, que ele vende para técnico, e os produtos que ele tem de forma geral, ou não? Olha, o Rodar Gestão ele é muito focado em empresa de rastreamento, tá? Então, todos os processos a gente pensou olhando para o processo de uma empresa de rastreamento. O ideal é a gente marcar uma reunião, brifar o teu processo aí para ver se a gente consegue encaixar dentro do processo do Rodar, tá? O Rodar ele é um sistema especialista para empresas de rastreamento. Tá. Como funciona o suporte da sua empresa? É via WhatsApp ou ligação? O suporte do RP? A gente tem suporte via WhatsApp, ligação, e-mail. Tá. Os três canais que a gente tem. Tá. Ô, Ismael, deixa eu te falar uma coisa. O RP do Jean não é um software de monitoramento, tá? É um RP de gestão. É para gestão de empresas de rastreamento. Ô, Pris, que eu marco com o Jean, daqui a pouco a gente vai entrar no nosso treinamento, eu já marco com o Jean a reunião para a gente poder falar com ele sobre o RP. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem mandar. Mas, pessoal, só para ficar claro, o RP é para gestão de estoque, contas a pagar, contas a receber, emissão de boleto. Faturamento, emissão de nota, controle de vendas, controle de estoque, controle de serviço. Sim, é o seu controle administrativo / financeiro da sua empresa de rastreamento para você não perder essas informações. Então, gente, caminhando aqui para as considerações finais, Bruno Leonardi, quais boletos estão integrados? Deve ser o banco, né, que ele quis dizer. A gente tem a maioria dos bancos no modelo KNAB, tem integrações online aí com a cooperativa Sicredi, com o Asas. Estamos desenvolvendo agora, está partindo do desenvolvimento para o Cora,
também para o Banco Inter, também a gente vai começar a trabalhar, integrado direto online também. Legal. Então, normalmente a gente vai integrando à medida que vai entrando as solicitações de cliente, né? Ok, beleza. Então, gente, foi muito legal a nossa live. Só deixar alguns recados aqui para vocês. Então, esse mês agora, os dias 20 e 22, a gente vai ter uma mentoria online com o Antônio. Informações de telemetria embarcada nos caminhões pesados, tipo Scania, Volvo, Mercedes, versus as informações que a gente consegue com a telemetria avançada, tipo no VL6 da Newtek. Nosso objetivo é trazer o complemento, né? E não que uma tecnologia vai substituir a outra. Em outubro, a gente vai ter com o Jean precificação e depois a gente vai ter taxa de inadimplência, tudo voltado para o RP. A gente vai mostrar, trazer bastante conteúdo também. A gente vai ter agora, 14 e 15 de setembro, presencial em São Paulo, curso de capacitação para veículos híbridos e elétricos. A gente ainda tem algumas poucas vagas. O Jean, inclusive, vai fazer palestra online nesse evento. A gente vai definir o tema, sempre trazendo temas de gestão para vocês. Gente, eu não acho legal passar preço aqui, tá? Então, assim, eu prefiro que vocês chamem o Jean no privado, porque geralmente os patrocinadores não gostam de passar o preço assim, porque tem que negociar de acordo com a quantidade de placa. E, Bruno, eu passo o seu contato para o Jean, tá? Que eu tenho aqui também. E, Johnny, a mesma coisa, eu passo o seu contato para ele passar o orçamento. E aí a gente vai ter, em novembro, um evento na Semana da Fenatran, que é um evento gratuito, um dia só sobre gestão de frotas, né? Na verdade, são 3 horas de evento, mas a gente vai trazer muito conteúdo. E em dezembro a gente tem um curso do Ivan, que é a parte de telemetria CAN, mais foco para gestores, gerentes de projeto, desenvolvedores, engenheiros, que é um curso muito legal. E já estamos com a programação a partir de janeiro para Curitiba e uma série de coisas que... Ô, gente, me chama no WhatsApp que eu passo o contato do Jean, tá? Porque aqui fica difícil de digitar. Todo mundo que está me chamando aqui tem meu contato. É só me chamar que eu já passo o contato dele. Quem me chamar, se quiser também, né, Jean, sugerir temas para as próximas lives de gestão que vocês tenham dúvida, é legal que vocês ajudam a gente. Acho interessante abrir, né? Daí a gente, de repente, dá uma aprofundada aí para fazer mais uma live específica de algum assunto específico, né? Isso. E aí, assim, a gente vai detalhando. Espero que vocês tenham gostado. O Jean saca muito de gestão. Podem mandar os temas. É muito legal. Gente, a planilha de custo só para quem fez o curso da academia, tá? Só para quem é aluno da academia. Para quem fez o treinamento... o pessoal da Global aí, me chama no suporte amanhã que eu mando para vocês. Já é cliente, só para dar um... Já é cliente, já é cliente do Jean, pode chamar. Mas vamos marcar um bate-papo lá, eu ensino para vocês como é que utiliza, como é que busca as informações dentro do RP. Chama lá. Para fidelizar o cliente que já é cliente do Jean. Então, chama ele lá. Agora, para quem não é cliente ainda, que vai ser, com certeza que o RP é fantástico, e também convida vocês a participarem das mentorias e dos cursos da academia, que a gente vai disponibilizar esse material. Essa planilha de custo, a gente disponibilizou para quem fez o curso comigo e com o Andrade, como implantar o serviço de telemetria na sua empresa de rastreamento. E eu também estou passando para os meus clientes de consultoria, como a Prisca, por exemplo, que vai ter acesso a esse material, obviamente com a autorização do Jean, que é o material dele, capital intelectual dele. E para quem fizer também as mentorias e tudo, realmente quem eu vejo que está buscando conhecimento, que quer melhorar, porque também não adianta eu sair distribuindo material para todo mundo e as pessoas, né, não seguem, não valorizam, enfim. Gente, vou passar meu WhatsApp aqui para vocês me chamarem, porque aí a gente pode, eu passo o contato do Jean, passa a programação também da academia. E se quiser lá seguir a Recta Soluções lá também, vai ser muito legal. É a Recta Soluções. Segue lá e chama a gente no Instagram mesmo ali, pode chamar a gente lá. Isso, pode chamar por lá também. O Jean vai estar com a gente presencial aí espero que no evento de novembro também, lá na Semana da Fenatran. Em dezembro, que ele vai também estar com a gente. Tá confirmado já. Com a apresentação pessoalmente, né, lá em São Paulo. E os outros eventos online. E a gente vai trazer também outras lives, tá? Eu já tô até convidando aqui agora ao vivo o Jean pra gente fazer uma live no dia 21. Que a gente vai ter agora, semana que vem, Pronta Resposta. Na outra semana a gente tem a Staltrack. Dia 21 com o Jean, vocês podem sugerir o tema. Dia 28 ao vivo de São Paulo com o pessoal da Newtek.
e da Gime. Depois a gente volta em outubro também com assistência arte com os temas de telemetria. Que assim, gente, por que eu tô trazendo outros temas? Porque eu percebi que não adianta eu falar só de telemetria. É importante, é a minha essência, meu propósito, é o foco da academia, sim, mas daí a empresa não sobrevive se não tiver uma boa gestão. A gente tem que falar de gestão, tem que falar muito de gestão. Então, gente, muito obrigada a todos. O Ziel vai estar com a gente lá no curso de elétricos, é da Bahia. O Gilberto da Autossiga do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil todo. Kleber, muito obrigada. Quem começou a seguir a academia, muito obrigada. Segue lá, arroba Recta também Soluções. Foi muito legal, a gente ficou aqui com 40 pessoas na live. Mandem os temas, não esquece de mandar os temas. Vou passar para o Jean fazer as considerações finais. Jean, um recado que você quer deixar para o pessoal. Alguma outra dica? Obviamente que a dica principal é contratar o seu ERP, né? Para a pessoa ter tudo organizado. Pessoal, me coloco à disposição aí, quem quiser conversar, entrar em contato com a gente, bater um papo, conhecer a solução, a gente entender a necessidade de vocês também, ver como é que a gente pode ajudar a melhorar aí a empresa de vocês, tá? A gente vai atender vocês aí com muito, muito apreço e muito carinho, tá? Fica o convite aí pra gente bater um papo aí. Pessoal, eu consegui aqui no computador copiar aqui o telefone do Jean, vou colocar para vocês aí no chat. Para quem quiser já pegar, é o WhatsApp, tá? Coloquei aí para vocês, ó, o telefone dele, para quem quiser copiar e salvar. Quem não conseguir pegar aqui, me chama no WhatsApp que eu passo para vocês. Então, se liguem nas mentorias, se liguem aqui nas lives, que a gente está gerando bastante conteúdo para vocês. Adriano, obrigada, agradeceu pela oportunidade. Então, gente, por favor, valorizem meu conteúdo, valorizem as minhas lives, sigam os meus patrocinadores, sigam a academia, que a gente gasta um tempo, né, Jean, pensando nos conteúdos, gerando esses conteúdos para vocês. E as lives são totalmente gratuitas. Então, espero que vocês façam aí o engajamento, passem para outras pessoas de empresa de rastreamento, quem quer ir para telemetria, que aí a gente consegue fomentar o mercado e qualificar esse mercado para a gente não banalizar aí no valor das mensalidades e melhorar o mercado, né, Jean? Poxa, é fantástico, assim, ó, uma iniciativa inédita, né? Duvido que tenha tanto conteúdo aí em outros mercados, né? Com essa qualidade, assim, ó, realmente a academia da telemetria. A Renata, eu tenho certeza que tem um planejamento estratégico fantástico, né? Porque para estar disponibilizando um produto desse com essa qualidade aí, não poderia ser diferente. Não faria isso se não tivesse um bom planejamento e boas metas aí bem definidas em relação ao mercado, tá? Então, parabéns aí a Renata, parabéns à academia, para todo mundo envolvido aí na academia da telemetria aí, que a gente continue seguindo a academia da telemetria, porque, a quantidade de conteúdo que está sendo disponibilizado aí é fantástico. Muito obrigada, Eu não podia não estar, né, nessa iniciativa. Na verdade, eu já queria há tempo estar participando dessa iniciativa, só não sabia como. E aí, magicamente, o destino nos uniu. Deu certo. Eu tenho certeza que essa parceria vai longe. Com certeza, eu agradeço você e a Adriana, né, sua sócia, que acreditaram na academia, acreditam aí no projeto. E, gente, muito obrigada a todos. Kleber, muito obrigada. Ao Alejandro, da Infotrack, que é do Uruguai, já veio fazer um curso com a gente aqui presencial em São Paulo, faz as mentorias e vai estar conosco novamente em dezembro. Carjef aí de Belém, vai ficar gravada assim, já vou disponibilizar aqui daqui a pouco. Gente, quem tá me chamando no WhatsApp, eu já respondo e passo o contato do Gian, tá? Passo tudo para vocês. E tudo realmente precisa de tudo, precisa do planejamento estratégico. A Regina fala para mim assim, que trabalha comigo, Renata, descansa seu cérebro. Você já tem todas as mentorias e os cursos e as lives com planejamento até para o ano que vem. Então já tá ok, fica tranquila. Então o planejamento é tudo. Se você não tem planejamento, você não consegue alcançar o seu objetivo. Então, gente, muito obrigada, Adriana, muito obrigada, que é a sócia do Jean que está com a gente. Agradeço a parceria. E dia 21, Jean, então combinado, a gente faz a próxima live, mandem os temas. Pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos, obrigada, Jean, Adriana. Vou deixar a live gravada aqui, já vou subindo ela para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Jean. Forte abraço, tchau, tchau. Obrigada, pessoal, boa noite.